Fala, família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz do Viverde, a voz de todo o torcedor palmeirense, para mais um vídeo aqui no PVA. E o vídeo hoje, a gente vai estar falando vergonha. O Palmeiras passou vergonha, sim ou não, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no Mundial 2025. Palmeiras ali jogou 5 partidas com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Tá? A gente vai fazer a análise aí desses jogos da Sociedade Esportiva Palmeiras aí, né, até as quartas de final contra o Chelsea. E já vamos ver, né, quais são as lições que o Palmeiras tem que tomar, o desempenho dentro de campo, né, e esperar o futuro aí, porque o futuro aí, acabou o campeonato, o futebol continua, os campeonatos brasileiros, Libertadores, Copa do Brasil e, quiçá, o Intercontinental ou outro Mundial que no final do ano, beleza? Então você que já vem chegando aí, ó, faz parte dessa torcida que a gente vibra. Porcão, como que você faz a diferença? Chegando, deixando o dedo no like aqui no portal da Voz Alviverde, a voz de todo o torcedor palmeirense. Como eu sei que vocês são uns pouco bem dos esquecidos, estou deixando aqui no rodapé durante o vídeo para você deixar o like, se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, né? E quem puder dar aquela força, compartilhe o vídeo aí e dá aquela hipada aí também, o hypar, né? O botão hypar aí, que ajuda muito o seu criador de conteúdo. Bom, então, sem mais enrolação, vamos para falar um pouquinho desse Palmeiras na Copa do Mundo. Vergonha. A capa tá sim ou não? Bom, palavra vergonha. O que significa a palavra vergonha? Palmeiras ali, para mim, não passou vergonha, tá? Para mim, Danilão do Portal da Voz Alviverde. O Palmeiras ali, ele faz uma Copa do Mundo ali, mediante a conquista de uma Copa Libertadores da América. Então você é o melhor do seu continente. Então o Palmeiras teve lá nessa Copa do Mundo de clubes da FIFA, mediante a ser campeão da Copa Libertadores de 21. Antes tinha sido de 20 também. Palmeiras aí campeão da Libertadores no mesmo ano, né, de 21, mediante a pandemia. Então essa vergonha não é, porque a gente está lá entre as 32 melhores equipes do futebol do mundo. Tá? E só um time vai ganhar. Tá? Então, Palmeiras ali, quando sai o sorteio, dos grupos, Palmeiras pega Porto, pega o Inter Miami e pega o Al-Ahly. Quando a gente olha, porra, condições de passar. A gente sabia que o Porto não vinha numa temporada das melhores do futebol português e europeu. O Al-Ahly é um time forte no Egito, né? Mas a gente já tinha pegado ele em outros jogos de campeonato do mundo. A gente se deu bem, né? Ganhando deles de 2-0. No outro a gente empatou e foi para os pênaltis e perdeu. E o Inter Miami. A gente tá sabendo a força do futebol do MLS, que é um pouco mais fraco, mas os caras tinham Messi e Luiz Soares, grandes jogadores ali, né? Investimentos grandes ali em grandes jogadores, grandes nomes do futebol do mundo. Então, mas quando a gente olha, a gente fala, pô, condição de passar, o primeiro e segundo a gente consegue passar. E passamos. Jogamos contra o Porto a primeira partida. Para mim, muito bom jogo da Sociedade Esportiva Palmeiras. O goleiro do Porto foi muito eficiente. O Palmeiras mandou no jogo quase os 90 minutos contra o Porto. Detalhe mesmo, aqui que a gente sempre briga, a finalização, porque a bola não entrou, né? Faltou um detalhezinho ali, o detalhezinho aqui, mas o Palmeiras fez um bom jogo contra o Porto. Então, méritos. Segundo jogo, Palmeiras e Al-Ahly. Palmeiras ganha esse jogo de 2-0. O jogo foi num calor do meio-dia lá, 1h da tarde aqui no Brasil, mas meio-dia lá. Para quem mora nos Estados Unidos sabe, a temperatura é muito elevada. Eu lembro da transmissão, chegou a falar de 33 a 34 graus. Tá? Então o Palmeiras ali até jogou um primeiro tempo interessante, mas não forçou tanto. Né? Não forçou tanto. O Al-Ahly não teve uma situação de domínio, nem no primeiro e nem no segundo tempo, assim, na minha humilde opinião, do que a gente lembra aí, do jogo em si, né, torcedor palmeirense. No segundo tempo, o Abel faz as modificações, os primeiros 15 minutos do Palmeiras são perfeitos, onde o Palmeiras consegue ali marcar os seus 2 gols, né? E esses 2 gols poderiam ter surgido mais gols ali, na minha humilde opinião, só não surgiu mediante a situação climática nos Estados Unidos, né? Lá quando tem a parte de chuva ou trovões e raios, eles dão uma analisada ali e param o evento, né? Então o evento foi, a gente lembra que aconteceu, né? Ficou parado quase 1 hora, né? Mediante a isso, a torcida tem que evacuar o estádio, ficar numa parte coberta e tudo isso. E ali o Palmeiras ainda domina o jogo, mas não conseguiu mais ser efetivo, né? Ser eficaz ali para fazer os mais gols. Se tivesse continuado a partida, acho que o Palmeiras teria até feito 3, 4 gols ali no Al-Ahly. O jogo pior da Sociedade Esportiva Palmeiras foi contra o Inter Miami,
tá? Contra o Inter Miami, na primeira fase. O jogo, em termos que a gente pode falar assim, poderia ser um dos mais fáceis para o Palmeiras, né? Acabou se tornando o mais complicado do Verdão na competição, onde o Palmeiras ali, o Abel naquele momento, ele fez uma escalação para mim errônea, né? Deixando o meio campo muito livre, não chegava a nada, deixando marcação ali frouxa em alguns jogadores principais, tanto o Luis Soares e também o Lionel Messi. E o Lionel Messi naquele dia não estava inspirado, que eu lembro, não estava inspirado não. Quem estava inspirado era o Luis Soares, né, torcedor palmeirense. E aí o Inter Miami ali num chutão despretensioso, né? Aí o Murilo acaba sentindo uma contusão, perda para nós. O jogador do Inter Miami ali acaba fazendo o gol, né? Sozinho ali, 1-0 para o Inter Miami. Mas o Inter Miami dominou aquela partida, dominou realmente o primeiro tempo, dominou, destruiu, era para ter feito mais gols também, graças a Deus não fez. Palmeiras volta para o segundo tempo com a mesma postura, não evolui, acaba tomando um 2-0, um gol do Luis Soares ali, ou falha ou não de jogadores, aí a gente não vem ao mérito isso, acaba tomando o gol 2-0 do Soares, e ali a gente já viu, eu flertei ali com uma eliminação, porque o jogo do Porto naquele momento estava empatado com o Ali. Qualquer gol do Porto eliminaria a gente, que a gente estava perdendo, e o Porto se classificaria pela situação de saldo de gols, né? Aí o que acontece, torcedor palmeirense? O Abel muda, entra Paulinho, entra os jogadores ali, e os jogadores conseguem resolver, até pela qualidade técnica, né, que os jogadores têm, tanto Paulinho e Maurício ali, acabam fazendo, o Alan também entrou bem na partida, né? O Palmeiras acaba empatando com empate, mesmo sofrendo, né? Foi o jogo que eu fiquei mais nervoso nessa Copa do Mundo. O Palmeiras ali garante a primeira colocação do grupo. Então, dever cumprido na primeira fase. Classificamos em primeiro. Ah, não foi de gente que a gente queria? Pode ser que não, mas fizemos um bom trabalho. Conseguimos a classificação em primeiro do grupo, 5 pontos, invictos. Uma vitória e 2 empates, né? Só que todo mundo, a gente pensava o quê? Que no outro grupo viria um Atlético, viria vamos lá, um Paris Saint-Germain, né? Era um grupo muito forte do Botafogo. E o Botafogo se classifica também com muito mérito. O Botafogo se classifica com muito mérito, só que na última rodada eles deixam, né, escapar a derrota e acaba dando um confronto nacional nas oitavas. Palmeiras, que se classificou em primeiro no grupo A, e o Botafogo, o segundo do grupo B. E aí, quando a gente visa esse confronto, aí já lembra tudo que aconteceu, né? 23, o Palmeiras foi superior ao Botafogo, 24, onde o Botafogo foi superior ao Palmeiras, e esse jogo seria numas oitavas de final de Copa do Mundo. Aqui em gosta de futebol fala da nega, né? Era a neguinha pra gente disputar a nega contra o Botafogo aí. E para mim, o Palmeiras faz esse jogo, um dos melhores jogos do Palmeiras para mim na temporada e na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, onde o Palmeiras domina o Botafogo do primeiro ao centésimo, o último minuto da prorrogação. Domina mesmo. O Botafogo não jogou bola. O Palmeiras conseguiu fazer um jogo perfeito. E eu sempre falei nas lives, quem acompanhou o aquecimento do Palmeiras via o brilho nos olhos dos jogadores do Palmeiras, a concentração. E o Palmeiras jogou focado, concentrado, com a parte tática muito boa e foi superior. Se não fosse o John, o jogo teria terminado para mim no tempo normal ou na prorrogação, quando foi para prorrogação. E o João fez 3, 4 defesas brilhantes durante o jogo. Então o Palmeiras aí merece passar para as quartas com muito mérito, tá? O Botafogo ali não jogou bola. O Palmeiras ali, e o Abel deu um nó sim no seu Rodrigo Paiva, né? Foi até mandado embora mediante a eliminação depois pelo seu John Textor. E aí, torcedor palmeirense, vamos lá. Chega às quartas de final. A gente tinha um planejamento, né, que a gente falou quando a gente trabalha aqui com a Copa do Mundo ali, dos grupos, era o Bayern. Nas quartas seria o Bayern. Só que, por coincidência do destino, veio o Chelsea e o futuro clube do Estevão. Né? E quando a gente vê esse Chelsea todo reformulado, um Chelsea que perdeu para o Flamengo na primeira fase, né? A gente, dá para passar, dá para ganhar, dá para sonhar, dá para ir mais longe na competição. Dá para ir mais longe na competição, né, torcedor? E foi o que aconteceu. Eu sonhei. Você sonhou. Só que os jogadores do Palmeiras contra o Chelsea não entraram em campo. Se acovardaram na primeira etapa. Sabe? Ah,
Mas teve desfalque, Danilo, a gente perdeu sim, a gente teve desfalque, perdemos a nossa zaga completa quase, né? Gomes, Murilo, Piquerez, jogamos com o Mikael, jogamos com o Bruno Fux, que foi muito bem contra o Botafogo, o Vanderlan. Mas o Palmeiras não entrou em campo, e dependendo do jogador que entra em campo, cara, se é reserva ou titular, o time tem que ter brilho, tem que ter a parte tática perfeita e concentrado para umas quartas de final de Copa do Mundo. E o Palmeiras, nos primeiros 45 minutos, não teve isso. Até deu uma melhoradinha no final do primeiro tempo. Mas quando você pega o principal jogador do time, o Palmer, e você toma um gol de pelada, porque o Palmeiras para mim tomou um gol de pelada, tá? E eu vi muita gente culpando o Everton nesse gol, para mim não foi culpa do Everton, sim culpa do setor defensivo. Já vou falar no Everton no outro gol também. No setor defensivo, tá bom? Acaba tomando o gol e tomando o vareio. Era para ter sofrido o segundo até o terceiro gol, graças ao bom Deus, isso não acontece. Aí muda a postura no segundo tempo, o Abel consegue acertar o time, o setor de marcação, não deixa o Chelsea jogar, o Palmeiras ali domina, assim, para mim, a grande maioria do segundo tempo, até os 30 minutos, acho que do 25, 30 minutos do segundo tempo, o Palmeiras domina, consegue um empate com o Estevão, grande jogada, golaço, parabéns, Estevão, por isso, né? E aí acontece o quê? O torcedor palmeirense. O Palmeiras ali, acho que cansa um pouco, o Chelsea, ele refresca, o Maresca coloca alguns jogadores ali, o João Pedro, outro jogadores ali, que dão uma refrescada no Chelsea, o Chelsea joga a atacar. Aí vem o lance do gol. Infelicidade ou não, a bola desvia um pouco no Giai, mas o Everton, nesse momento, ele não tem uma reação das melhores, né? Não tem uma reação das melhores. E isso ali deixa a gente triste, né? A gente vê tomar um gol bobo, era uma bola, acho que defensável sim, né? E aí com 39, 40 minutos ali para você buscar um empate ali já era mais complicado, né? E aí a gente termina a nossa participação com honra, vou falar uma participação honrosa assim do Palmeiras na Copa do Mundo, mas com sabor que poderia ter dado melhor um pouquinho mais, principalmente no jogo contra o Chelsea no primeiro tempo, tá bom, torcedor palmeirense? Então, vergonha não. Acho que a vergonha é a palavra muito forte. O Palmeiras, sim, fez uma boa Copa do Mundo, né? Acho que, tirando os 45 minutos contra o Chelsea, o jogo contra o Inter de Miami, o resto foi uma Copa do Mundo ok do Palmeiras. Bom, e agora é o futuro. Agora é voltar para o Brasil, temos o Campeonato Brasileiro, onde a gente é o quarto colocado, tá? A competição a 2 pontos do líder, um jogo a menos, o líder também tem um jogo a menos. Temos uma Copa do Brasil, um derby, já no final desse mês aqui contra o Corinthians. E temos uma Libertadores ali contra o Universitário aí também, já no finalzinho de julho para agosto. Então, é bola para frente. A gente perdeu o Estevão, tá? O Estevão tá no Chelsea agora. Paulinho aí não vai continuar no Palmeiras, mas vai fazer todo o procedimento aí de saúde cirúrgico. Então perdemos o jogador Paulinho aí até o final da temporada 25, né? Perdemos o Paulinho até a final da temporada 25. E a janela tá aberta. Acho que alguma coisa vai ter que chegar, né? Alguns jogadores vão ter que chegar. A gente sempre fala no lado esquerdo. Agora com o Paulinho também vai ter que trazer mais um jogador. O Estevão saiu, um lateral esquerdo. Acho que a lateral direita também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Marcos Rocha e Mike não ficam para 2026 pela informação que a gente tem. A gente tem o Diai, mas tem o Gilberto nas categorias de base. Então, o futuro tá aí. Eu acho que agora a gente tem que levantar a cabeça. A gente sabia que era difícil, deixou a gente sonhar e sonhamos até as quartas de final da Copa do Mundo de clubes da FIFA, torcedor. Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo aqui com o Danilão. Se não deixou o like, deixa o like que eu tô lembrando aqui agora. Se inscreva no PVA, rumo aos 14 mil inscritos. E como o Danilão sempre diz, porcão, no final dos seus vídeos e das suas lives, avante, mas muito avante, palestra. Valeu, Abel. Arruma a porra do time aí. Ainda confio um pouquinho em você, hein?